E vamos seguindo aqui falando de boas empresas. Apesar da alta recente da bolsa nos últimos dias, algumas ações seguem para trás e hoje na abertura nós tivemos aí fortes quedas novamente. E hoje eu vou trazer mais um vídeo comentado aí sobre algumas empresas que vocês têm me perguntado muito lá no meu Instagram, né? Pedindo para eu trazer comentários aqui no canal. Inclusive me sigam lá. Vamos começar com as elétricas. Eu vou destacar três empresas aqui, começando com a Transmissão Paulista e a Eletrobras. Inicialmente, já eu falo a outra elétrica, mas para as duas empresas aqui, até que enfim, né, aquele chove não molha, se desenrolou. A Eletrobras vendendo aí, né, uma parte da sua participação na Transmissão Paulista. Para a Eletrobras, o movimento é favorável, né, porque é a continuação aí da estratégia da empresa. O que pode acontecer de positivo aqui para o acionista de Eletrobras, talvez, é vir aí um dividendozinho um pouco melhor. Mas dividendos, né, não é o forte para a Eletrobras ainda. Para quem está olhando talvez oportunidade, pode estar descontada, né? Principalmente olhando aí o preço sobre valor patrimonial. Mas a conjuntura de indicadores aqui mostra que a empresa está melhorando, né? Principalmente operacionalmente. Desde 2022, a empresa vem melhorando seu balanço, né? O EV/EBITDA, quando a gente olha, caiu aí pela metade, refletindo a maior geração de EBITDA. Veja que as margens também retomaram e a empresa conseguiu se desalavancar bastante, né? Desde 2022 para cá. Então a empresa ela está entrando, né, em um novo momento, vamos dizer assim, desde a sua privatização. Os números vêm melhorando e os analistas seguem muito otimistas aí com a empresa, né? Todos recomendando compra, lembrando, né, que a visão deles aqui é valorização, não é dividendos, como a gente viu, não é ação para esse fim ainda, né? Pelo menos ainda não é. Então, se a sua tese é dividendos, eu não vejo por que se aventurar aqui com Eletrobras, sendo que tem outras empresas mais tranquilas, menos voláteis e pagando dividendos de forma mais recorrente, tá? Mas o potencial de valorização no longo prazo pode ser possível. As cotações ainda estão nos níveis aí de 5 anos atrás, né? É como se o mercado ainda não estivesse certo quanto a essa privatização da empresa, né? Mesmo já tendo se passado aí uns 2 anos, né, se eu não estou enganado, né, de privatização da empresa. Mas para a Eletrobras aqui, segue o barco, né, não muda nada. E para a Transmissão Paulista, eu volto, né, aqui nos documentos da Eletrobras, porque tem um ponto ainda que o mercado pode estar olhando. Veja que a Eletrobras afirma aqui, ó, ainda não decidiu o que fazer com a sua participação remanescente na Transmissão Paulista, né? Ou seja, a Eletrobras se desfez só de uma parte, lembrando, né? E aí o mercado pode ficar sempre na especulação de quando será, né? Quando será que a Eletrobras vai vender essa outra parte aqui? Mas para você que é acionista da Transmissão Paulista, por mais que seja negativo no curto prazo, essa venda aí, né, que a Eletrobras fez pela pressão vendedora, no longo prazo é o que eu já trouxe aqui também em outros vídeos, né? A tese da empresa não muda, o negócio da empresa não muda, tá? Essa venda da Eletrobras não mexeu em absolutamente nada com o negócio da empresa. Acho que se está abaixo do seu preço teto, é seguir comprando sempre nas quedas, né? Como eu já trouxe aqui, o meu preço teto, inclusive, para a Transmissão Paulista é até R$ 25. A minha visão é de crescimento para a empresa, né? Para inicialmente, né, a gente visar ali, né, a recomposição do RBSE com os projetos que ela está colocando em operação agora, que ela está trabalhando neles, porque essa receita ela vai perder, isso já é dado, e posteriormente ela deve buscar novas oportunidades, né? Mais leilões futuros, acredito eu, mas passado aqui essa fase de investimento, né, onde ela está com projetos em construção, tem também, né, os bons dividendos que devem retomar. Não que o yield atual, né, e o yield passado tenham sido ruins, não foram, né, mas olhando para frente, pelo menos no médio prazo, aí, o yield da empresa, né, o dividend yield, ele vai seguir moderado, porque a empresa tem um cronograma de investimento aí todo a desenrolar ainda e a crescer, né? Esses investimentos da empresa eles vão aumentar 2025, 2026, provavelmente, a gente deve observar isso. Mas no geral a empresa segue com ótimos indicadores, né? Um PL baixo, assim como o preço sobre valor patrimonial também, né? O balanço sólido, que é característico do setor, a gente consegue observar aqui em Transmissão Paulista, olhando indicadores, não está alavancada em relação ao patrimônio líquido e nem em relação ao EBITDA também, apesar que aqui nesse ponto pode subir, como eu falei, né? Em 2025, 2026 a empresa vai estar mais alavancada,
possivelmente, mas a liquidez da empresa é muito boa, é muito forte aí no curto prazo, está tudo dentro do controle. No longo prazo, que é um horizonte maior, acho que os projetos da empresa que já estão entrando em operação e os que vão entrar, é isso que eu estou vislumbrando, eles vão continuar dando essa robustez de balanço, essa segurança aqui para as operações da empresa, tá? Então, para mim, segue sendo aí a melhor transmissora hoje na bolsa, mas porém, para quem está cauteloso, né, e pediu para eu comentar, está pensando se compra, se não compra, enfim. Se você está na cautela, errado você não está. Até porque a gente tem muito vendido aqui no ativo, tá, pessoal? Não só os aluguéis que eu estou me referindo, que subiram muito em 2024, mas as recomendações de venda também no geral aí dos analistas é unânime, né? Tá bastante vendedor aí o ativo, vamos chamar assim. Então você que está olhando para a empresa agora, não tem um ativo em carteira, você tem que pensar aí, até R$ 25, por exemplo, né, que é o preço teto que eu estipulei aqui no canal, dá para buscar talvez um yield ali na faixa dos 7%. E aí é um racional para você avaliar se isso te atende, se não te atende, se tem coisa melhor no mercado, porque se você está querendo dividendos de transmissora agora, no curto prazo, um dividendo maior, aí talvez a Taesa está melhor no curto prazo. Porém, como a gente já discutiu aqui também, né, a Taesa muito mais bem precificada e sem perspectiva de crescimento, porque atualmente a empresa não está com projetos tão rentáveis, né, como já esteve no passado, vamos dizer assim. Por isso a minha visão é mais otimista para a Transmissão Paulista. Mas voltando aqui para a gente não fugir do tema, né, Transmissão Paulista segue normalmente o seu negócio com ou sem Eletrobras, não muda nada. Tá? No longo prazo, o segmento de transmissão segue aí disparado, talvez o melhor da bolsa para quem investe olhando o longo prazo. Já em relação à Eletrobras, falando rapidamente aqui de novo, né, tem o gatilho a destravar não só pela privatização, né, que o mercado ainda pode não ter precificado, mas tem também a questão dos preços de energia, né, que estão sempre no radar aí do mercado, olhando para as geradoras, onde ela pode pegar melhores preços à frente, né, além ainda de que a empresa está investindo em transmissão. Então nós temos a perenidade da transmissão e o gatilho, por exemplo, né, se os preços de energia melhorarem no mercado, ela pode surfar também essa alta. E aí nesse racional, né, eu coloco aqui também a Auren Energia, que é uma outra empresa aí que vocês têm me pedido muito para comentar, apesar que não tem nada de novidade, né, mas que entra também nesse contexto aí de preços de energia, segue abaixo também do nosso preço teto que a gente traçou aqui no canal. O racional que eu trouxe na ocasião foi levando em conta principalmente o fim dos dividendos não recorrentes e que a partir daí, como eu falei, no mercado começaria a precificar melhor a empresa. E a tese segue sendo exatamente essa, né? Agora daqui para frente, sem eventos não recorrentes, é esperar essa fusão aqui com a AS Brasil, né? Essa fusão se concretizar e a gente vai ver o que a empresa vai fazer pós-fusão. E até lá, quem for comprar é seguir na compra bem devagarzinho, sem pressa. Nem adianta ficar olhando aqui indicadores, buscando desconto. Tem que esperar a fusão se concretizar, porque a empresa vai ser outra empresa, né? Vai subir de patamar, digamos assim, ficando entre as 3 maiores geradoras do país. Muitos indicadores aqui vão se alterar, então para mim aqui é tese de longo prazo e quem está na dúvida se entra agora ou não, respondendo quem me perguntou sobre esse assunto especificamente, se você ainda não comprou, não tem as ações em carteira e está estudando, eu esperaria, tá, concluir essa operação com a AS Brasil. A conclusão se dará em outubro de 2024, não está muito longe, depois você vê o que você faz, tá? E eu particularmente já tenho as ações em carteira desde que passaram ali os eventos não recorrentes. Vou seguir comprando aos pouquinhos após a fusão, tá? Se o preço se mantiver abaixo ali dos R$3. Aí eu volto a comprar, volto a avaliar e posso até trazer vídeos mais à frente para vocês. Lembrando que após essa fusão, pessoal, nós vamos ter desafios importantes, tá? E até mesmo gatilhos limitados a depender, tá? A depender da alavancagem, que vai bater lá em 5 vezes, né? Conforme eu falei, os indicadores vão mudar, a depender também de preços de energia. Como as duas empresas pós-fusão já terão um portfólio bastante contratado, isso também é um limitador de crescimento, né? O fechamento de contratos, por exemplo, né? Contratos melhores, com preços melhores, caso os preços subam, por exemplo, é uma questão que está sempre no radar do mercado. Então, não precisa ter pressa, tá? O bonde não vai passar assim de uma vez. Se passar, ele tem chance de voltar, pode dar tempo de você pegar ainda. O principal é você não parar o estudo. Segue estudando a empresa, segue acompanhando o negócio,
negócio, segue aprendendo mais. Oportunidade sempre vai ter. Mas enfim, não vou me estender aqui com a Áurea Energia, ela vai divulgar resultados semana que vem, né, dia 1º de agosto, e aí a gente comenta mais sobre ela e sobre um pouco aí dessas questões que eu levantei aqui rapidamente, tá? Mas falando em resultados e falando também em ações aí que estão ficando para trás aí, que vocês têm pedido para comentar, eu trago novamente as commodities metálicas. É uma queda sem fim aí para essas empresas do setor. O minério não reage. Hoje eu vou destacar especificamente que Gerdau e Usiminas, que vocês têm me pedido para comentar. Me fala inclusive, né, se você investe em alguma aí, né, qual delas que você investe, qual que você compraria se fosse comprar. Foi essa a pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, né, qual que eu compraria se eu tivesse que escolher aqui uma das duas. Mas tirando aqui a questão da volatilidade do minério, né, que também afeta a siderurgia e também a demanda mundial mais fraca aí pelo aço, a gente começa a ver manchetes, né, especulativas aqui, né, de quem seria, por exemplo, o melhor presidente dos Estados Unidos para o setor siderúrgico, né? E aí entra a Gerdau no radar. A depender de quem ganhar as eleições por lá, pode ser bom, pode ser ruim, enfim, a gente vai ter muita especulação em relação a isso daqui para frente. E os analistas, eles são enfáticos aí em afirmar que o mercado desconsidera, né, o fato de que a Gerdau não é mais uma, entre aspas, siderúrgica brasileira, né, mas sim uma empresa com maior parte do resultado vindo da América do Norte. Eu já trouxe essa tese aqui para vocês, não vou me estender, mas comparado aqui com Usiminas, indo direto ao ponto da pergunta que me fizeram, né, que seria para escolher uma delas aqui, acho que são cenários bastante diferentes aí, né, para uma e para outra, por mais que o negócio seja correlacionado. O negócio de siderurgia da Usiminas, ele ficou bastante deteriorado porque a empresa teve imprevistos, né? Ela teve produtividade reduzida, né, pelas reformas, o alto forno ficou parado aí um bom tempo, só agora que voltou. Então talvez a gente comece a ver uma melhora, mas não acho que vai ser tanto assim por uma questão econômica aqui no lado doméstico, né? Porque é uma empresa mais exposta ao doméstico e ela tem uma parte ali de mineração também, mas infelizmente, né, como a gente já comentou aqui um monte de vezes, o minério não para de cair, né? Ele é inclusive um dos vilões aí dessa queda de hoje na bolsa e no setor aí inteiro para as commodities metálicas. Então, se os dados econômicos do Brasil vêm ruim, é ruim para os Usiminas, pelo doméstico, pela exposição dela à nossa economia. Se os dados do exterior vêm ruim também, como é o caso do preço do minério caindo, como a gente está vendo aí, é ruim para os Usiminas também, porque ela tem minério na receita, né? E os dois pontos negativos juntos é pior ainda. Então, o cenário ele é desafiador para as duas empresas, mas a Gerdau está muito mais preparada em relação a essas questões. Olhando o médio e longo prazo, na minha opinião, acho que essa exposição da Gerdau na América do Norte é sem dúvida um diferencial. Então, respondendo quem perguntou, não é nenhuma recomendação de investimento, mas eu obviamente ficaria com a Gerdau. Mas vamos ficar de olho em Usiminas essa semana. A empresa vai divulgar o seu resultado trimestral e a gente pode ver aí se vai vir melhor, se vai vir pior e até ter uma perspectiva em relação aos resultados da Gerdau que vem poucos dias depois, tá? Acho que qualquer uma das empresas que eu trouxe aqui hoje, comentando brevemente, elas se encaixam dentro de uma carteira. A depender do seu perfil de investidor, do risco que você compreende, né, que envolve cada um desses negócios, mas se você tem espaço na carteira, uma exposição pequena no ativo é sempre válida. Por hoje, então, é isso. Só um vídeo comentado aqui para vocês. Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.